Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui essa noite com vocês, nesse segundo webinar do Departamento de Transplante Renal, né, da ABTO, essa iniciativa muito interessante da ABTO, do webinar dos departamentos, sempre com temas definidos pelos departamentos, o que é bem interessante, porque a gente procurar assim, os temas de maior relevância mesmo para a sociedade. E hoje eu tenho um prazer enorme de convidar duas pessoas muito importantes, muito ilustres, muito importantes, inclusive, para a minha formação. Como moderador, o doutor Álvaro, que dispensa qualquer apresentação, mas o doutor Álvaro é professor titular da Unifesp, membro do Departamento de Transplante da BTO, responsável pelo serviço de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein, nefrologista muito, muito conhecido de todos nós e muito renomado, com atividade muito importante, tanto no Einstein como na Unifesp. E como palestrante, a doutora Ela de Sanders, também um prazer enorme assim, tê-la aqui para falar sobre esse tema para a gente. A professora Ela é professora titular de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, responsável pelo serviço de transplante renal do Hospital Universitário, do Hospital da Universidade, membro do Departamento de Transplante tanto da BTO como da SBN, diretora científica da Sociedade Mineira de Nefrologia, e vai falar hoje para a gente sobre o manejo de longo prazo do receptor de transplante renal. E eu queria só, antes de mais nada, ela, em nome do departamento, pedir desculpa por esse tema que a gente escolheu juntos, mas é um tema tão hard, assim, tão difícil. E depois que eu fiquei pensando que tem que resumir, assim, toda a vida do transplante em 30, 40 minutos, então fica à vontade, a sala é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade da gente conversar sobre isso, né? É um imenso desafio, como você colocou. Eu vou começar compartilhando a tela para facilitar a minha vida, para facilitar a minha vida. E uma coisa de antemão que eu já gostaria de adiantar, né? É que foi um desafio muito grande, mas também um prazer, né, de tentar dentro de uma responsabilidade tão grande e de uma amplitude tão grande de caminhos, né, eu escolhi alguns caminhos inadvertidamente, e eu escolhi também tentar falar durante alguns 20 minutos, não falar muito, né, para que a gente possa usar isso como ponto de partida e para que as pessoas possam se sentir à vontade para, inclusive, abordar algum dos temas que eventualmente eu não contemplei nessa minha apresentação. Para a gente começar, né, eu acho que talvez seria interessante a gente delimitar do que a gente vai conversar hoje, né? Então, a gente sabe que o transplante ele tem um ponto zero, que é quando o paciente é submetido ao procedimento, né? A gente tem um tempo inicial onde ele é muito dinâmico e onde são tomadas várias decisões muito importantes, né? Que é o primeiro ano de transplante, né? Então, é muito importante que o paciente chegue a esse ponto que é o primeiro ano de transplante, mas a gente sabe que a partir daí ele tem uma trajetória, e dentro dessa trajetória, ela, de uma certa forma, digamos que ela termina, mas ela tem um ponto, né, que é um turning point, que é quando o paciente infelizmente evolui para óbito, ou quando ele perde aquele enxerto, né. E o que nós vamos conversar sobre hoje é exatamente o período entre o primeiro ano, onde você chegou ali e já foram tomadas decisões muito importantes, e até o tempo onde, eventualmente, o paciente evolui para óbito ou perde esse enxerto. Então, seria esse período que a gente vai conversar, e como a Thalina falou, ele é talvez o período maior e onde a gente trabalha mais, né, onde o transplantador tem mais, ele age mais, ele teria mais decisões a tomar. Eu vou dividir minha fala nesses 4 pontos. Primeiro eu vou falar um pouco de epidemiologia, depois eu vou falar um pouco de modelo de cuidado, em seguida de monitorização da função imunológica, e depois um pouco sobre o que a gente vai chamar aqui de failing kidney, mas na verdade seriam aqueles pacientes que têm disfunção crônica do enxerto. Bom, hoje o que a gente sabe, assim, ao final do primeiro ano, quais são os resultados que a gente tem ao final do primeiro ano? A gente tem taxas muito baixas de rejeição aguda, a gente tem excelentes sobrevidas, tanto do paciente como do enxerto, seja com doador vivo, com doador falecido, seja quando a gente olha dados internacionais, esses são dados do CTS, né, até 2019, onde a gente tem
um número muito grande de enxertos, de sobrevida de enxerto relatado, mais de 300 mil pacientes, né, em que a gente consegue enxergar esses resultados, e os nossos resultados brasileiros, aqui dados do Registro Brasileiro de Transplantes, eles se aproximam muito desses resultados internacionais. Então, no primeiro ano, a gente sabe, portanto, que mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente tenha tantas intercorrências e tantas decisões muito cruciais, muitos pacientes chegam até aí. Mas e a partir daí, né? E aí eu gostaria de trazer para vocês, essa é uma publicação bem recente, e a importância dela é porque ela também, ela avaliou um número muito grande de pacientes transplantados, olha, mais de 380 mil pacientes, de 3 continentes, e assim, Europa, Austrália, Austrália e Estados Unidos, né? Transplantes recentes, de 1997 até 2014, e ele mostra exatamente esses resultados, os resultados de primeiro ano, que a gente já viu, né, mas o objetivo desse trabalho era mostrar que há diferenças nesses resultados, e a gente vê aqui no primeiro ano que países como que os pacientes do Reino Unido e da Nova Zelândia, eles tinham, que são essas curvas que a gente vê verde e vermelho, eles tinham uma sobrevida menor do que os pacientes dos Estados Unidos e da Europa. Mas quando a gente vê, da Austrália, desculpe, mas quando a gente vê a sobrevida em longo prazo, a gente vê que essas curvas, elas têm um outro comportamento, então, após o primeiro ano e até 25 anos após o transplante, a gente vê que a curva em preto, que é a curva dos Estados Unidos, ela está abaixo da curva apresentada pelos outros países. O objetivo da gente enxergar, da gente apresentar essas curvas, é que a gente vê que em até um ano a gente tem diferenças entre as curvas de sobrevida em torno de 5 pontos percentuais, mas quando a gente olha para as diferenças em longo prazo, essas diferenças chegam até 20 pontos percentuais. E após o ajuste desses resultados para as características que a gente conhece mais frequentemente, como sexo, raça e idade, a gente ainda persiste enxergando essas diferenças, e o que os autores sugerem é que isso seja resultado, uma vez que os pacientes, mesmo que eles sejam mais idosos, tenham maior morbidade, mas depois do ajuste, as diferenças continuam. E eles sugerem que essas diferenças sejam porque há diferença de acesso e de prática clínica entre esses países, né? Que é exatamente o que a gente vai conversar aqui hoje. E quando a gente olha para o que seria, qual seria a nossa lista de questões a ser discutidas, né? E essa lista eu trouxe esse ano, o ano passado, o C. Jason, ele publicou uma série de artigos, 14 artigos sobre o manejo do paciente transplantado, manejo em longo prazo, e essa lista eu trouxe desses artigos, é exatamente quais são os artigos que foram publicados. Então, existem algumas questões que são muito, muito óbvias, muito naturais, que é o que fazer com a imunossupressão, como é que a gente faz monitorização imunológica e quais são os mecanismos de lesão crônica do enxerto. Outras questões importantes seriam as que a gente chama de complicações, né, que é o que a gente pode fazer para proteger esse em longo prazo, as glomerulopatias, a doença cardiovascular, as infecções, a disfunção crônica do enxerto, e ainda algumas situações especiais. Quando a gente olha para tudo isso, né, como a Tainá falou, você fica assim meio desesperado, meio desanimado. Mas essas também são questões naturais para nós que cuidamos desses pacientes. Então, portanto, existem algumas coisas que a gente pode conversar e que a gente faz todo dia, né? E aí, para nos ajudar, né, e isso é uma coisa que eu acho que é um patrimônio da comunidade científica, a gente tem os guidelines, né? Então, nós temos, infelizmente, o guideline de cuidado, o último guideline de cuidado de paciente transplantado, ele foi publicado em 2019, né? E aqui, em vários pontos dessa apresentação, a gente vai ter disponibilizado o QR Code de algumas publicações que, eventualmente, quem quiser se interessar pode ler as coisas que eu estou falando aqui, pode pesquisar e se aprofundar. Elas estão disponibilizadas como QR Code. Então, o guideline que a gente tem do CADIGO, ele foi publicado em 2019, então, portanto, ele está um pouco atrasado, né? E de lá para cá, há 2 publicações que elas serviram foram algumas das bases do que eu vou falar para vocês hoje, que é esse grupo que foi da Sociedade Internacional de Transplante, que ele publicou esse consenso, né,
de fatores que a gente podia, que eles considerou que seriam modificáveis, então com a nossa prática nós podemos modificar, e esse conjunto de artigos que foi publicado no CJSON, que eles trazem uma luz do que a gente pode fazer, e esses dois, eles são publicações mais recentes. Muito bem, mas, bom, e para que a gente precisa do guideline? Por que eles são úteis, né? Acho que a primeira coisa importante é porque existem alguns pontos, aqui estão 3, que são do próprio que eu digo, que levanta esses pontos. Eles dizem, bom, existe um volume muito grande de produção de evidências, né? E que às vezes é difícil que a gente consiga ter acesso a tudo isso. Outra questão é que, eventualmente, a gente pode ter alguma dificuldade de avaliar a qualidade do que está publicado, e a gente viu agora, recentemente conviveu com isso com a questão da Covid, né? E outra coisa é que esses guidelines, em geral, eles dizem assim, olha, o que tem é isso, e o que não tem é isso, e o que não tem a gente precisa ir atrás das respostas, né? Mas, a partir disso, é importante que eles existam, né? Mas para que eles são úteis para nós? Primeiro, que a gente pode utilizar para definir os nossos objetivos, né, os nossos objetivos de tratamento, e segundo, que eles não tem que ser um script seguido por todos, né, ele tem que ser uma coisa que vai nortear as suas decisões, e necessariamente ele precisa ser adaptado às nossas condições locais, tanto a nossa população, que eventualmente pode ser muito diferente daquela que foram produzidas as evidências, né, e dependendo dos nossos recursos, sempre, né, porque a gente vive sempre, é muito comum que todos nós tenhamos algum tipo de escassez de recursos, uma vez que a maior parte dos procedimentos são feitos no Sistema Único de Saúde, que todos nós conhecemos. Muito bem. Mas, se a gente pensando em como conduzir esse paciente, em como manusear esse paciente, que eu acho que era um dos pontos importantes que eu gostaria de conversar, né, existem algumas premissas que nos ajudam muito, né? Primeiro é que se você não estiver sozinho, tudo é muito mais fácil. Então, para manusear esse paciente, é importante que você não esteja sozinho, que tenha um médico e mais alguém, mais algum profissional de saúde, né? Embora isso pareça bem natural, né? Infelizmente não existem evidências que isso possa, de fato, ter equipe multidisciplinar, que isso, de fato, tem melhores resultados no transplante. Existem algumas publicações em relação ao manuseio da doença renal crônica associada ao transplante, que é essa experiência canadense, né, em que eles viram que quando tem equipe multidisciplinar, você consegue chegar às metas do tratamento em quase 70% com a equipe multidisciplinar, e quando é o médico sozinho, tadinho, só 10%. E isso consegue atingir mais de 7 metas do tratamento. Mas isso será que é importante no dia a dia do transplante? Eu acho que o resultado mais importante são os desfechos intermediários. Independente de ser ou não desfechos de transplante, né, esses pacientes que eram seguidos dessa forma, eles tinham quase 50% menos atendimentos de emergência e 66% menos internações hospitalares. Então, esse é um indício de que se a gente não estiver sozinho, é uma evidência, né, que se a gente não estiver sozinho, isso pode, de fato, fazer com que o nosso paciente possa ser melhor cuidado. Outra coisa interessante, muito importante, e todos nós, de uma certa forma, temos, mas é importante que a gente tenha isso muito bem definido, eu preciso saber como eu vou acompanhar esse paciente de uma forma básica, né? E o que eu chamei aqui de protocolo de atendimento, né? Pensando em ritmo de exames e de consultas. E aí, quando a gente procura em algum local qual seria esse protocolo, como seria isso, como deveria isso ser feito, né? Então, o CADIP de 2019, ele fazia essa proposta, né? E ele fazia essa proposta dizendo que essa é uma medida importante para que eu detecte preventivamente a disfunção do enxerto, para que eu possa fazer o diagnóstico e eu possa tratar de forma imediata. Então, esse aqui é o esquema que eles apresentam lá, veja, isso é de 2009, talvez não tenha mudado tanto, mas eu queria chamar a atenção aqui, e esse é de exames e de conduta clínica, né, que eu queria chamar a atenção é que, do jeito que a gente geralmente faz no Brasil, eles recomendam que a gente avalie creatinina cada vez, né, que a gente veja o paciente, em intervalos de meses que são bem parecidos com o que a gente usualmente faz aqui no Brasil, né, que a gente avalie esse paciente, faça uma consulta, meça a pressão arterial, pulso, etc., faça exame físico. Mas uma coisa que é interessante é que as outras formas da gente avaliar como esse paciente está, por exemplo, com exame de urina e hemograma, eles recomendam que seja anual, então que é uma coisa esquisita, anedótica. Mas, que não é o que eu particularmente acho que deve ser feito. Mas o que é importante é que é importante que o seu serviço ele tenha muito definido como você vai acompanhar esse paciente,
tanto periodicamente, como que tipo de avaliação laboratorial e clínica vai ser feita. Outra coisa importante é que você decida internamente, nem que seja só na cabeça do chefe ou na cabeça dos médicos, né, o que vai fazer em cada situação. Então, no paciente que tem disfunção precoce, o que você faz? Se o paciente tem alteração da função enxerto, o que você faz? Tem suspeita de infecção, o que você faz? E o que eu chamei aqui de você ter o seu protocolo, o seu guideline do seu serviço. O ideal é que ele seja discutido com todo mundo, que ele esteja escrito para que todo mundo consiga, inclusive, se lembrar do que fazer quando esquece, né? E que de uma forma melhor você consiga avaliar periodicamente se aquilo está funcionando, né? E o conteúdo, desculpe que ficou um pouco desformatado, e o conteúdo seria que eu preciso saber como procurar as complicações, como fazer o diagnóstico e como tratá-las, né? E olhando para tudo isso, isso parece que é muito bom, mas isso provavelmente todo mundo faz. Mas, mesmo fazendo, nem sempre os pacientes seguem, né? E aí eu queria trazer para vocês alguns dos resultados do estudo da Adere Brasil, eu vou falar um pouquinho dele posteriormente, né? Em que a gente estudou um número grande de pacientes, 1.105 pacientes, de 20 centros diferentes do Brasil, e a gente perguntou aos pacientes se eles tinham faltado pelo menos um das últimas 5 consultas. Se ele tinha feito isso, a gente falou que ele era não aderente à proposta de acompanhamento pelo serviço. E a gente viu que mesmo variando bastante, que são cada uma dessas barrinhas é os resultados em cada centro, mais de 10% dos nossos doentes não seguem aquele esquema de consultas que a gente propõe, né? E quando a gente vai olhar que pacientes são esses, essa é a análise multivariada, esses resultados, a prevalência está publicada, mas esses resultados da multivariada não estão publicados ainda, a gente vê que existe alguns pacientes, algumas características de pacientes sobre risco, mas o que eu queria chamar a atenção é que a confiança na equipe, então, um bom relacionamento entre o paciente e a sua equipe reduz a chance dele não vir às consultas. Se ele tem que vir a mais, ele acha que ele vem a mais, ou ele está vindo a mais, ou porque o serviço determinou, ou porque ele está com algum problema clínico, isso gera a dificuldade dele vir, e outra coisa é a dificuldade de acessar o serviço para resolver essa questão quando aparece, né? O que eu queria chamar a atenção é que para não seguir esse nosso protocolo, né, existem medidas que a gente pode fazer tanto no nível da equipe, como também na organização do centro de transplante. E quando a gente olha para os guidelines, para as discussões fora da nossa realidade, né, essa é uma revisão bastante interessante que saiu o ano passado, né, foi publicada no New England, do que a gente deve fazer para aumentar a sobrevida do enxerto. E aí, ela é pequena, mas eu queria chamar a atenção, basicamente, para as medidas em que ele recomenda, que é discutido, que sejam feitas pós-transplante. São alguns dos temas que a gente vai tocar aqui, mas ele dividiu, esse é o principal autor, o Hariram, ele dividiu nessas intervenções pós-transplante, e eu achei muito interessante que ele falou que a gente precisa também ter esse outro nível de intervenção, que ele chamou de intervenções socioeconômicas, né? E essas intervenções socioeconômicas, provavelmente, elas são muito importantes para a nossa realidade, né, para o nosso nível socioeconômico dos nossos doentes, né, e uma das medidas, por exemplo, que ele chama a atenção aí, é a gente se preocupar com a aderência ao tratamento. Muito bem. Passando para o segundo tópico que eu gostaria de tocar, né, é que é essa corda bamba que a gente vive, né, quando você decide, quando você opta, né, o paciente recebeu o enxerto e a gente, para que ele tenha sobrevida desse enxerto, a gente precisa dar imunossupressão. E todas as vezes que a gente dá imunossupressão, eu posso dar isso a mais, né, eu tenho o excesso de imunossupressão e as suas consequências, eu posso dar a menos, e aí eu tenho lesão no enxerto, seja aguda ou crônica. Então, nós transplantadores e os pacientes junto conosco, principalmente quem está ali é o paciente, não é a gente, né, nós vivemos nessa corda bamba e a gente fica sempre buscando, né, formas de saber que lado a gente está, ou ao invés de a gente não queria estar na linha, a gente queria estar no muro, na ponte, né, para que a gente não tivesse que viver as consequências nem de um lado nem de outro. Daí é que surge o que a gente chama de monitorização da função, né, e de uma certa forma, quando você monitoriza a função, você monitoriza de forma o que está acontecendo, quais são os eventos imunológicos que estão acontecendo no transplante. E essa aqui é uma tabela, ela, apesar dela estar em inglês, eu achei ela bastante interessante, tudo que é cruzinha aí é porque está presente, está validado, e tudo que é P, apesar de ser disponível, a validação do seu uso como um fator um biomarcador do que está acontecendo, da função do enxerto, ainda não está muito claro.
Os do pré-transplante eu não vou discutir, lembrando que o que a gente usa hoje, a gente tem usado há vários anos, e isso infelizmente não tem mudado muito, né? A gente usa a creatinina e a taxa de filtração glomerular estimada, a gente usa a proteinúria, a gente usa o tacrolimo, a dosagem do tacrolimo, ou a área sobre a curva do tacrolimo, ou a variação do tacrolimo, e a única coisa que foi associada recentemente, não é mais tão recentemente, foi a monitorização dos DSA, dos anticorpos específicos contra o doador. Isso é o que a gente tem na prática. Mas existe uma gama bastante grande, então tudo que está para baixo aí são coisas que a gente está buscando ver qual é a sua utilidade, e eu vou falar um pouquinho delas, porque talvez algumas delas a gente consiga incorporar na prática. Uma delas, e talvez aqui, tanto a Tainá quanto eu tivemos agora recentemente no Congresso Americano de Transplante, e um dos assuntos que foi bastante discutido foi esse exame, né, que é o Donor Derived Cell-Free DNA, que seria você buscar no sangue do paciente, né, o DNA do doador que não esteja na célula. Se ele não está na célula, porque cell-free, quer dizer, houve uma lesão da célula do enxerto do paciente e o DNA foi liberado no sangue periférico. E essa é uma ideia muito interessante, porque você pode colher no sangue, né, e ele seria um indicativo de que está tendo lesão celular no enxerto. E hoje a gente, inclusive, sabe um valor que, a partir disso, parece ser clinicamente importante, que seria, assim, menos de 0,5%, mais do que 0,5%. São testes que existe mais de uma indústria que está fornecendo esse exame, né? Eles são caros por enquanto, né? E a sua provável grande utilidade é que eles podem ser ele pode ser esse exame preditor de rejeição aguda. Então a gente vê aqui estudos que eles apareceram no mercado e na comunidade científica em 2019, então durante a pandemia foram produzidos alguns resultados, e alguns está aqui, né? Em que a gente vê que quando a gente usa esse exame, né, para que avaliar se ele pode ser preditor de rejeição aguda, e a gente vê que, eu não estou conseguindo ver aqui, mas se eu não me engano é 79% das vezes ele parece dizer essa resposta, dar essa resposta, que é a área sobre a curva, com fidedignidade, né? Então, pode ser que a gente pode decidir, por exemplo, se nós vamos biopsiar um paciente pensando que aquela disfunção, aumento da creatinina, ou mesmo sem aumento da creatinina, e aparece aumento do cell-free DNA, esse paciente pode estar tendo rejeição aguda, ele nos ajudaria isso de uma forma bem grosseira em 80% das vezes, né? De fato, quando a gente olha aqui embaixo, em azul, o nível no sangue dos pacientes que não têm rejeição, ele parece ser bem mais baixo do que aqueles que têm rejeição, né? Por outro lado, quando a gente olha para esses números aqui de pacientes que têm níveis mais elevados de cell-free DNA e não têm rejeição, significa que, eventualmente, mesmo sendo bom, ele ainda não é perfeito, né? Que parece que talvez a sua maior utilidade seja quando a gente não usa ele isoladamente, sim quando a gente usa ele em associação com outros marcadores que a gente sabe, por exemplo, creatinina, por exemplo, o número de mismatches HLA, a idade, etc. Mas, provavelmente, esse é um dos biomarcadores que, eventualmente, há alguns anos a gente vai ouvir falar sobre ele, não sei se ele vai me ser útil. Por outro lado, ele é no sangue, existem também alguns biomarcadores que são urinários, quer dizer que eu doso na urina, e aqui eu trouxe para vocês um exemplo, também esse que foi um trabalho que foi citado no Congresso Americano, em que eles chamam de Q-score, né, que eles usam uma quimiocina, que é CXCL10, a clusterina, que é uma evidência de lesão tubular, 2 tipos de você medir o cell-free DNA aqui na urina, né, e associado aos valores de creatinina e proteinúria, e eles veem que essa curva que a gente vê em vermelho, né, que a probabilidade de você detectar rejeição aguda com esse exame nos pacientes que têm rejeição aguda é elevadíssima, né? E ele tem uma especificidade muito alta, e ele tem um desempenho muito melhor quando você usa, por exemplo, só a proteinúria, que é a curva azul e escura, e quando a gente usa a creatinina, por exemplo, que é azulzinha e clara, né? Então, mostrando, e eu usei esse trabalho para chamar a atenção, que eventualmente a gente pode caminhar para combinações desses biomarcadores, não só isoladamente, né? E, bom, e de uma forma geral, né, como é que a gente pode pensar nisso, né?
pensando na complexidade da resposta imune que acontece no enxerto, é muito provável que a gente não consiga usar um biomarcador só, né, que a gente tenha que usar uma combinação deles, né. Por enquanto, alguns que a gente já usa, eles são até razoavelmente baratos, mas os novos, né, eles ainda têm um custo muito grande e a disponibilidade vai demorar para chegar um pouco para a gente, né. Talvez a sua maior utilidade seja eles sejam preditores naqueles pacientes que a gente precisa checar se eles têm rejeição aguda e, portanto, tratar de forma diferente, então talvez a sua grande utilidade seja para indicação de biópsia, né, e a dificuldade da gente encontrar a sua utilidade é que hoje, do jeito que a gente faz, os nossos resultados são muito bons, né, e, portanto, talvez eles possam ser mais úteis naqueles pacientes que têm um alto risco imunológico, então, por exemplo, situações que é difícil que a gente não tem o nosso marcador principal, que é a creatinina, por exemplo, nos pacientes que têm função tardia do enxerto. Muito bem. Movendo agora para um ponto que talvez seja o que mais passa na cabeça da gente quando a gente cuida de pacientes em longo prazo, que é a disfunção do enxerto, né? Quando a gente olha as possíveis causas, e aqui essa figura ela é bastante complexa, porque os mecanismos de lesão eles são bastante complexos, né? Mas eu escolhi que a gente conversasse sobre duas coisas. Uma coisa é aderência, e outra coisa é esse tratamento dessas outras situações, dessas outras patologias ou complicações que esses pacientes têm. E aí, eu queria conversar com vocês por que eu escolhi? Porque essas são medidas, né, que a gente pode começar hoje, né, a gente pode, dentro da forma com que a gente trabalha, com que a estrutura que a gente tem, e com o conhecimento que nós temos, nós podemos tomar essas medidas amanhã, se a gente quiser. Muito bem. E eu queria chamar a atenção que essa é uma questão muito importante para nós, ela vem sendo bastante discutida, e ela, inclusive, já está sendo planejado, já está acontecendo, né, que em breve nós teremos um CADIGO, né, que vai tratar exatamente disso, que vai tratar do manuseio desse paciente que tem disfunção crônica do enxerto, né. Esse CADIGO, o grupo de trabalho, ele já está trabalhando há algum tempo, ele teve uma conferência que foi agora em março de 2022, e eu queria chamar a atenção para vocês, desculpe, que nesse encontro de março de 2022, houve vários grupos de trabalho e houve 4 plenárias. E das 4 plenárias, são exatamente os 2 assuntos que eu escolhi para a gente conversar hoje, mostrando que não só porque eu pessoalmente escolhi, mas que são questões que estão sendo consideradas por esse grupo que vai produzir alguma coisa que que é baseada em evidência e que muitas das coisas vão seguir de roteiro para nós. E dada a importância desse tema, né, ele foi relatado parcialmente agora numa sessão do Congresso Americano de Transplante, e dessa sessão eu trouxe alguns insights que foi da aula da doutora Rosalind Menon, que é uma patologista, uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, já foi presidente da Sociedade Americana de Transplante, e porque ela traz algumas questões que eu acho que são muito importantes para a gente pensar em longo prazo, né? Uma delas é o seguinte, como é que a gente deve medir como o nosso paciente está, como é que a função desse enxerto está no decorrer do tempo, né? A gente, classicamente, faz a média creatinina e, eventualmente, estimula a taxa de filtração glomerular, mas uma questão muito importante, a gente já tinha estudado isso, eu estudei isso com o meu aluno de doutorado Moisés Carminati, ela propõe para que a gente olhe para o paciente em relação à trajetória da sua função renal, né? E aí ela apresentou ela usou como argumento, e eu achei bastante interessante esse trabalho do grupo do Lupi, lá francês, né, em que eles estudaram um número grande de pacientes, olha, quase 15 mil pacientes, que foram transplantados recentemente, de 15 diferentes centros de transplante da Europa e dos Estados Unidos, em que eles avaliaram mais de 400 mil taxas de filtração glomerares estimadas após o primeiro ano. E a partir dessas medições, eles colocaram esses valores de taxa de filtração glomerular, eles fizeram um modelo de predição com modelagem mista de classe latente, que é bem complicado, mas no final dos outros vocês vão entender graficamente como eu também entendi, e eles conseguiram identificar 8 diferentes formas como os enxertos eles evoluem durante o tempo, ele chamou de trajetórias, né?
E o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem 3 padrões de como os enxertos eles vão piorando progressivamente, né? O que a listrinha está estável significa que ele está estável, não está havendo perda de função, né? Mas a gente vê que tem pacientes que saem de um patamar muito bom de função e que tem uma perda que é progressiva, mas é lenta. A gente vê pacientes que saem de um patamar não muito bom de função e perdem também lentamente, e a gente vê pacientes que saem até de um patamar bom de função, mas que perdem muito rapidamente. E isso você precisa, né, para esse modelo, você precisa de 3 medidas de creatinina. Então, é possível que você consiga, com 3 medidas de creatinina, predizer como o seu paciente está evoluindo no tempo, né, que são as trajetórias. E ele viu que o que interessa, o que influencia a trajetória são fatores de risco que a gente conhece, idade do doador, taxa de filtração basal, quer dizer, como é que ele sai do primeiro ano, se ele tem ou não proteinúria, o quanto que ele tem de lesão nesse enxerto avaliada pela proteinúria, pelas lesões que a gente sabe que existem na biópsia, e se ele tem anticorpos anti-doador. Para que serve isso? Aqueles pacientes que estão evoluindo com perda progressiva, a gente pode estimar o tempo até a perda, né? E daí definir qual é a melhor conduta para esse paciente. Então, talvez essa seja uma proposta importante, interessante, que a gente possa, eventualmente, colocar na nossa prática no futuro. E outra questão importante, que essa é uma das definições que vão estar no CADIGO, e eu peço desculpa pela falta de não está muito legível, porque exatamente eu tirei da aula da professora Rosalie Menon, vai existir nesse CADIGO essa definição de o que seria disfunção crônica do enxerto. Então, eles propõem que seja uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, né, que haja progressão da perda, quer dizer, seja por aquelas trajetórias que a gente colocou, ou medida da forma clássica com uma taxa sustentada de perder 5 ml por minuto por ano, né, e que não tenha nenhuma causa que seja possível ser retirada, então, por exemplo, nefropatia por BK, né, e que eu tenha a biópsia, lesão de que aquele enxerto ele tem mais de 50% de lesões crônicas, e, portanto, vai ser sugerido que no paciente com disfunção, a gente faça uma biópsia, que é o que está aqui em verdinho, né, para o prognóstico, que a gente eventualmente faz, mas isso vai ser uma recomendação, que a gente pode ou não seguir, e que a gente seja prognóstica e que a gente possa, eventualmente, fazer algum ajuste da imunossupressão. O outro, então, portanto, além de você definir o seu paciente, de você definir como perdendo o enxerto ou progredindo para perda, né, com essas definições que foram propostas, outra questão que foi abordada por ela e por outros colegas que vieram posteriormente, é da gente lembrar que o paciente transplantado renal, se ele tem um rim que está progredindo na perda, ele é um paciente que tem doença renal crônica, né? E aí, como olhar para esse paciente em relação à doença renal crônica? E aí eu gostaria de sugerir para vocês, essa foi uma revisão que eu e o Dr. Moisés publicamos em 2019, que foi bastante acessada, quer dizer, houve muito interesse em relação a isso, como conduzir esse paciente, né? E que níveis, quais seriam os alvos, né? Infelizmente, a gente só tem, nem transplante, benefício de se fazer isso em relação a reduzir a progressão da doença renal no transplantado, só o controle da hipertensão e da proteinúria. Os outros alvos, eles ainda não está muito claro, mas se imagina, e talvez, pelo menos esses dois, né, eles sejam importantes para que a gente possa reduzir a progressão, porque a gente pode, várias dessas medidas podem, inclusive, reduzir o risco cardiovascular e, portanto, reduzir, melhorar a sobrevida do paciente, né? Então, essa foi uma questão que foi tratada lá, e que fiquei bastante feliz, porque era uma coisa que a gente vem se preocupando há algum tempo, e que agora é provável que ele venha como recomendação de cuidado desse paciente em longo prazo. E a última coisa que eu gostaria de conversar com vocês era sobre aderência e risco imunológico, né? Desculpe. Só um minutinho que eu me bananei aqui na hora de passar, tá? Jesus, socorro. Meu mouse, ele não está me obedecendo. Vamos ver se ele vai ser. Muito bem. E aí eu gostaria,
antes de começar, né, de como eu vou mostrar dados do estudo da ADERE Brasil, é de agradecer todos os centros que participaram, porque sem a participação de todos os colegas, sem o entendimento de como esse era um importante para a atividade transplantadora brasileira, a gente não teria chegado a nenhum desses resultados, né. Ele foi um estudo que ele tinha como principal objetivo era determinar a prevalência da não aderência aos vários aspectos do tratamento, principalmente aos imunossupressores, mas de outros aspectos, né, da gente explorar quais são os possíveis, que está associado a isso, e trazer essa discussão para a comunidade transplantadora brasileira. Ele foi um estudo multicêntrico, envolveu 20 centros, como eu falei anteriormente, mais de 1.000 pacientes que tinham mais de um ano pós-transplante, e no caso dos imunossupressores, a gente avaliou por esse autorrelato, que era a bases, né, e a gente fez uma avaliação bem ampla dos fatores associados, não só à não aderência aos imunossupressores, mas aos outros comportamentos do tratamento. E, de uma forma surpreendente, né, e isso é muito importante que a gente mantenha em mente, né, o resultado talvez mais importante é que 40% dos nossos pacientes, eles não tomam as medicações da forma com que a gente recomenda e que a gente acha que eles estão tomando, né. Existem colegas que acham que é 100%, que ninguém toma de jeito nenhum, o tempo todo direitinho, mas do ponto de vista de evidência, a gente viu que 40% desses pacientes não tomam. Quem são esses pacientes e o que eles têm, por que eles não tomam, né, ou que está associado a não tomar? Primeira coisa é que as pessoas que têm suporte, elas têm um menor suporte social, elas têm uma menor aqui, avaliado como parceiro, elas têm menor chance de ter esse comportamento. Em seguida, se elas estão num serviço que é mais bem estruturado, que aqui era um grande serviço, ou se elas estão satisfeitas com a estrutura desse serviço, ou com a forma com que elas estão sendo acompanhadas, isso também reduziu a chance delas serem não aderentes, e outras coisas, pessoas que têm comportamentos individuais, né, e aqui que são desadaptados ao tratamento crônico, que é avaliado quem faltava às consultas e quem não tinha atividade física, mostrava que esses pacientes também havia uma chance maior deles não tomarem seus remédios corretamente. Mas talvez o segundo resultado mais importante do ADERE, além de envolver todo mundo, mostrar que 40% não adere da forma com que a gente imagina, é que ele mostrou que existiam coisas ao nível do centro que a gente poderia fazer que estavam associados a uma menor prevalência desses comportamentos. Bom, mas e aí, de uma forma muito sucinta, a gente pode depois discutir isso de uma forma mais profunda na discussão, né? O que a gente pode fazer em relação a esse assunto tão importante, né? Primeira coisa é que a gente tem que pôr na cabeça que isso existe e só existe aquilo que a gente procura, né? Então, primeiro que você tem que fazer o diagnóstico de não aderência nos seus doentes, né? Seja todas as vezes, ou algumas vezes, ou, por exemplo, quando ele vem em consulta uma vez a cada ano, ou de 6 em 6 meses, seja você, ou a enfermeira, ou quem trabalha com você, pergunta, é difícil tomar seus remédios, o senhor está tomando da forma correta? Que é a pergunta aberta. Ou você pode usar um questionário de autorrelato com uma base que tem 4 perguntas, em que você consegue perguntar se ele esqueceu, se ele atrasou, se ele deixou de tomar durante o final de semana na festa ou de férias, né, ou se ele reduziu por conta própria, né. Se ele responder algumas dessas respostas, você pode considerar ele não aderente. A gente pergunta como é que ele fez isso no último mês. Então, utilize, a recomendação é que isso seja considerado que a gente chama de quinto sinal vital, né, e que isso faça parte da avaliação clínica todas as vezes que a gente vê um paciente transplantado. O que fazer? A gente não tem tempo para discutir isso profundamente, né? Mas existem medidas que você pode fazer no seu centro, com a sua equipe, e existem medidas que você pode fazer nos indivíduos, né? Do centro, depois eu vou falar um pouquinho, mas no indivíduo é importante que a gente pergunte a essa pessoa, busque, ou de forma aberta, ou com questionários, mais uma vez, qual é a dificuldade que ele está tendo, e a partir dessa dificuldade você tentar resolver o problema daquele indivíduo, tentar contornar o problema naquele momento. Né? Existem algumas medidas que elas são bem sedimentadas na literatura que funcionam, e aqui existe algumas, por exemplo, a educação, é tudo aquilo que facilita o paciente cuidar melhor de si, né? Mas existe uma coisa que, por exemplo, está no nosso dia a dia, é a gente dar menos remédios ou dar remédios de uma forma mais simples de ser tomada. Então, isso são coisas que podem, de fato, reduzir esse comportamento e as suas consequências. E para a gente terminar, parece que isso é muito difícil, mas lembrando de que dependendo de que tipo de centro você está, né, qual é o seu nível
de complexidade, os seus recursos, né, você pode ter um serviço que seja só você e seu enfermeiro, é um centro pequeno, você pode ter equipe multidisciplinar, ou você pode ter tudo para fazer o que você quiser, né? Então, por exemplo, para diagnosticar as dificuldades, qualquer pessoa, quer dizer, o médico pode fazer, ou o enfermeiro pode fazer, ou aí vai farmacêutico, quem tiver para te ajudar, né? Simplificar o regime é uma coisa que, por exemplo, está na mão do médico e do farmacêutico, então elas são possíveis, né? Para a gente terminar, primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um caminho a ser seguido. Jamais eu poderia falar 4 horas aqui, que eu já vi que eu passei do meu tempo, a gente não ia conseguir conversar sobre tudo isso, é um desafio de sempre, né? As soluções, elas têm que ser de acordo com o que você tem de recursos naquele momento, né? O modelo é muito importante, lembrando que o transplantado, ele é um paciente renal crônico, ele tem que ter um modelo de acompanhamento crônico diferente de várias coisas que a gente conhece, né? Quanto melhor a gente puder monitorizar esse paciente, então aparecendo coisas novas que eventualmente vão mudar a nossa prática, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer hoje, que é, por exemplo, pensar nesse paciente como renal crônico e abordar a não aderência. E aqui eu deixo apresentar a minha equipe, né? Inclusive alguns resultados que eu apresentei foi da Roberta, né? Que é minha aluna de mestrado, e eu acho que a gente tem tempo para conversar, e tomara que apareçam muitas perguntas e que a gente possa bater um papo bem legal a partir de agora. Você pode descompartilhar? Então? Eu estou tentando, Tainá, que eu transformei o meu negocinho aqui em alguma coisa. Eu estou tentando descompartilhar, estou tentando, mas meu mouse ele não está conseguindo me amar hoje, tá? Mas pode começar aí que a gente vai, em tempo, chegar lá. Bom, eu vou começando então. Isso, pois não, doutora Alva. Enquanto ela descompartilha, se quiser falando alguma coisa. Não, então queria só comentar, parabéns, Elad, pela, né, um tema extremamente amplo, que você abordou alguns pontos essenciais. Então, eu queria só comentar algumas coisas dessa longa jornada de um rim transplantado. Mais de 20 anos atrás, o grupo da Austrália publicou aquele trabalho clássico, 100 pacientes que eles estudaram a história natural da nefropatia crônica, e eles mostraram que muito desses principais eventos que vão custar a piora do rim a longo prazo, eles acontecem nos primeiros meses, né? Que a Elad já salientou isso, mas e eles têm ali uma documentação muito importante que, com biópsias sequenciais, eles mostram que tanto a lesão de isquemia e reperfusão, como episódio de rejeição, seja clínica, seja subclínica, elas somam muita fibrose, elas incrementam muita fibrose no rim transplantado, né? Eles avaliaram isso. Mas nessa fase inicial a gente não vê uma mudança da função, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Então, e acho que todos nós, né, que trabalhamos com transplantes sabemos que essa fase inicial ela é essencial. Esse cuidado, minimizar a lesão de isquemia, reperfusão, o episódio de rejeição, seja clínica, seja subclínica, e manter uma imunossupressão bem estável, ela é essencial, né? Acho que isso já é um conceito. Esses vários testes que existem, nós não temos muito. Vários testes vêm, nós temos já o PCR na urina já há muito tempo aí, e, na verdade, até agora não foram incorporados na prática clínica. Eu acho que o free DNA, né, do doador, free cell DNA, é uma boa expectativa para ajudar. Mas eu considero que a parte mais difícil está depois que passa essa fase aguda, que é o que eu chamo, quando eu discuto isso, aquele cuidado, aquela sintonia fina dos pacientes que nós estamos olhando eles, vamos dizer, depois de um ano, quando tudo parece que está bem, mas pequenas mudanças podem ser importantes nessa fase. Seja a gente detectar uma aderência menor antes de começar a subir a creatinina, isso que a Elad mostrou do CADIGO, você biopsiar quando o clearance está menor que 30, não vai ser útil, né? Você vai fazer o diagnóstico, mas não vai ser útil, né?
Então, eu tenho uma explicação por que o transplante nos Estados Unidos, a gente vê a médio e longo prazo, eles têm uma sobrevida pior. É muito frequente lá, o centro transplantador manda o paciente de volta para a sua cidade e ele é acompanhado por nefrologistas gerais. O modelo deles de acompanhamento, ele é um modelo que não vai funcionar, né? Não tinha como funcionar, né, doutor? Então ele passa a ser acompanhado por um nefrologista geral, que talvez não valorize alguns aspectos que nós poderíamos valorizar mais, um nível de droga imunossupressora um pouco diferente, talvez duvido que o nefrologista geral vai estar perguntando alguma coisa, ou uma equipe, né, você salientou a importância da equipe multidisciplinar, então se está ou não se levantando pontos sobre aderência, a morbidade cardiovascular é essencial, então se não tiver uma equipe trabalhando nisso, em nutrição, etc., então, mas eu queria salientar esse ponto, né? Eu acho que depois do primeiro ano, acho que todos os transplantadores sabem cuidar relativamente bem do primeiro ano, mas eu acho que depois disso é que, apesar que o primeiro ano é essencial, né? Esse trabalho da Austrália mostrou mais de 20 anos atrás, mas esse cuidado, que eu chamo de sintonia fina, ele é essencial e depende totalmente da equipe multidisciplinar. Eu queria comentar só isso antes de abrir, eu não sei se nós temos questões, eu não consigo... A gente tem um monte de perguntas aí, cada uma é mais difícil que a outra. No Q&A tem uma pergunta do Davi Saitovic, eu vou aproveitar o gancho da pergunta dele para te fazer uma pergunta. Antes de mais nada, ela, eu queria te parabenizar que, de fato, você conseguiu permear, assim, praticamente tudo, os desafios, né, do acompanhamento de longo prazo e do que há de perspectiva nesse sentido, né. A pergunta do Davi é muito interessante, ele pergunta assim: querida Ela, parabéns pela excelente aula, eu gostaria de perguntar quais as condutas para os pacientes com disfunção crônica do enxerto e com DSA. Eu queria emendar essa pergunta com uma situação um pouquinho mais complexa, que é assim, quando a gente monitora DSA, e a gente não tem muita ferramenta para monitorar esse balanço, né, que você pôs a da corda bamba, se o paciente tá mais para rejeitar ou se está mais para ter infecção. Então, já que a gente não tem ferramentas na prática clínica para isso, o que a gente termina fazendo é vendo se o paciente tem polioma, vendo se ele fica internando por infecção, ou se ele desenvolve um DSA. Enfim, centros que fazem protocolar conseguem ver de alguma forma isso na biópsia protocolar, a gente que não faz biópsia protocolar não tem essa ferramenta. Mas às vezes a gente faz DSA, e vez por outra acontece de você encontrar um DSA de novo num paciente que não tem disfunção crônica. Então, a minha dúvida para ti é um DSA de novo, num paciente com e num paciente sem disfunção crônica. O que você faz assim na prática? Que vocês são todos meus amigos, né? Perguntas mais fáceis de responder. Essa é muito difícil, acho que ninguém tem essa resposta muito clara, né, Tainá? Quando você tem evidência de que você tem lesão no enxerto e que essa lesão ela é mediada por anticorpo, e aí você usa que você tem lesão na biópsia, que é mediada por anticorpo, e você tem DSA, e aí isso caracteriza uma entidade, rejeição crônica ou rejeição aguda, depende do que tem na biópsia, que é mediada por anticorpo, né? O que fazer nisso? O que fazer, a gente, no Congresso americano, primeiro, não existe consenso do que fazer, né? Existiam algumas drogas que era bloqueando a interleucina 6, né, que a gente, inclusive, usou bastante para a COVID, né, que tinha alguns resultados iniciais até interessantes, mas a gente não viu nada nisso agora, nem publicado, nem no Congresso americano, né? Provavelmente, a melhor resposta caso você veja o que o seu paciente tolera em termos de otimizar a imunossupressão dele. Eventualmente, ele não vai conseguir tolerar nada, né? Porque uma das grandes dificuldades dessa fase, depois do primeiro ano, é que nós até imaginamos para que tipo de risco imunológico o nosso paciente tem, qual é o esquema imunossupressor que seria aparentemente mais adequado para ele. Mas se ele vai tolerar, é uma questão individual, né? Então, é muito frequente a gente ver o paciente que começa a ter uma função do enxerto que não é muito boa, e ele começa a ter efeitos colaterais das drogas, às vezes ele não tem durante um tempo, depois de alguns anos ele começa a ter, ele aparece câncer, aparece diarreia, aparece uma série de coisas, e a gente não consegue mais dar a dose de imunossupressão ótima que nós gostaríamos, né? Então, para um paciente que apareceu o DSA, quer dizer, isso aparentemente ele tem ativação imunológica com produção de anticorpo,
isso isoladamente, eu acho que reveria a imunossupressão, uma vez que a gente não tem nenhum esquema que possa, de fato, tenha comprovado que faz diferença em longo prazo, né? Se ele tiver na biópsia lesão que sugere que seja mediada por anticorpo, você pode, mais uma vez, tentar otimizar a imunossupressão. Mas de uma resposta mágica não existe, tá? A gente todo mundo ficou muito entusiasmado, achando que bloquear a interleucina 6 ia trazer, cronicamente, né, com anticorpos, isso ia trazer algum benefício, mas, infelizmente, a gente não viu isso se transformar em evidências que recomendem a gente, de fato, fazer isso na prática, né? Por outro lado, como o Álvaro falou, existe um perfil, né, de que quando você tem lesão subclínica, inclusive tem a pergunta das biópsias protocolares, né, quando você tem lesão subclínica, existe uma evolução pior do seu paciente. Agora, como tratar essa lesão subclínica, também não existe uma resposta padrão e que a gente possa dizer que todo mundo vai responder, né? Pulsar um paciente com corticoide, uma dose baixa, ou eventualmente modificar o que for possível que ele tolere do esquema crônico de imunossupressão, seria a resposta, mas a gente sabe que como o paciente, o que vai acontecer em termos de benefício é uma incógnita. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, assim, eu ia te fazer essa pergunta, que eu também tinha essa percepção, de que sempre esses piores desfechos que são mostrados pelos estudos americanos, que tem um pouco a ver com essa encruzilhada que eles ficam quando eles precisam resolver a imunossupressão depois daquele período inicial, né? Agora, quando você olha as curvas de sobrevida, elas começam a separar antes. Eu não sei se é uma impressão olhando o gráfico, assim, ela começa e ela mantém uma certa estabilidade de piora, né? Eu não sei o que o doutor Alva também acha disso, assim, não parece que o paciente faz um slope e depois começa a cair, depois de um evento imunológico, por exemplo, ele fez uma conversão porque não conseguiu manter aquela imunossupressão e teve um evento autoimune, um imunológico subclínico, e aí começou a cair. É uma coisa meio ele tem uma pior sobrevida meio constante, assim, ao longo do tempo. Então, eu não sei, dá uma impressão de que tem mais coisa ali, a gente sabe que eles são mais obesos, mais diabéticos, mais hipertensos, né, que, não sei, eu fico sempre pensando se é só isso ou se tem mais coisa. Mas uma questão de que como esses pacientes, eles são conduzidos e acompanhados, Tainá, é muito diferente desse modelo que a gente tem no Brasil, né, que são nefrologistas que vêm no mesmo serviço, o mesmo paciente, muitas vezes a maioria dos serviços é o mesmo paciente, é visto pela mesma equipe, pelo mesmo médico, então, e você tem os registros que são fáceis de acessar. Não é assim que funciona, tanto que você estava lá, uma discussão do CADIGO é exatamente quem vai cuidar desse doente, se é o nefrologista, se é o transplantador, entendeu? Que para nós não existe isso, quem cuida é o transplantador até ele chegar na diálise, né? Então, com certeza tem essa coisa da forma de como o modelo de acompanhamento é importantíssimo. De condução, e não só apenas aquela dificuldade na manejo da imunossupressão. Sim, acho que depois que ele não... A manejo da imunossupressão está dentro do conjunto de coisas que não está muito bem definido, entendeu? Perfeito, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, que a estratégia utilizam para investigação cardiovascular no pós-transplante. A estratégia, né, mais uma vez, a gente não existem algumas recomendações, e as recomendações elas são muito parecidas para o paciente que é renal crônico, né, esse é um paciente de elevado risco cardiovascular, mas não existem evidências de que o tratamento, por exemplo, se você use agentes hipolipemiantes, isso faz de fato diferença em longo prazo, isso no paciente transplantado, né, em relação à doença cardiovascular, se você tratar a hiperuricosúria, a hiperuricemia, isso tem algum fato, o que tem de fato benefício isso existe em evidências, é você tratar a hipertensão arterial, né? Então, esse é um paciente que ele já foi renal crônico conservador, ele pode ter sido renal crônico em diálise, então ele tem não tem outra palavra, mas ele tem um cardiovascular burden, quer dizer, ele tem uma doença cardiovascular de muito tempo, né? Então, as medidas, de uma forma, a gente avalia, esse paciente deve segui-lo como qualquer paciente renal crônico, né? Porque ele mesmo tendo uma mortalidade menor
do que o paciente quando está em diálise, mas ela é maior do que o paciente em tratamento conservador, e ele perde o enxerto basicamente por duas causas, ou porque ele morre, e ele morre de infecção e de doença cardiovascular, ou porque ele perde o enxerto por outras causas que a gente está conversando aqui sobre todas elas, né? Então, mesmo que não exista evidência, por exemplo, eu particularmente trato esses pacientes pensando neles como renais crônicos e, portanto, eu trato preventivamente essas coisas que, apesar de não ter evidência, por enquanto eu me sinto melhor assim, tá? Mas, de fato, não existe, por exemplo, não existe justificativa científica, né, ainda, para justificar algumas Na verdade, a gente extrapola, né? A gente extrapola muito de guidelines para pacientes renais crônicos e até para a população geral, extrapola para essa população e, eventualmente, às vezes a gente está até dando mais, assim, evento adverso, né? Do que tratando o benefício. Então, às vezes, por exemplo, eu fico sempre pensando se eu tenho que, nessa população, atingir as metas de LDL atualmente para paciente alto risco. Será que eu tenho que atingir 70? É muito difícil, 40? né, Tainá, porque a gente tem a complicação de que a gente tem drogas que elas causam, elas pioram isso, né? Então, acho que talvez a melhor forma de responder é o seguinte: o que eu não posso fazer é esquecer que esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular, né? Então, portanto, tratar melhor a pressão arterial dele, a hipertensão arterial que 80% deles têm, é uma obrigação, né? E essa é uma obrigação, e a gente vê que é difícil, né? Então, no trabalho do Moisés, por exemplo, a gente via que 60% dos pacientes estavam com a pressão arterial sistólica controlada, mais ou menos um pouquinho mais com a diastólica controlada. Então, não é fácil, né? Então, mesmo o que tá definido que melhora a sobrevida, não é fácil, né? Mas eu sabe que a gente... com você que não deve, que a gente não deve perseguir valores somente, né? Isso, perfeito. Um comentário. Eu coordenei aqui no Brasil o braço brasileiro do Favorite, né? O Favorite é um dos maiores estudos em transplante, foi financiado pelo NIH, mais de 4.000 pacientes transplantados, e o que eles queriam avaliar era se a homocisteína fazia mal ou não para pacientes transplantados que não tinham uma função renal perfeita. Então, ele devia ter um clearance abaixo de 60, então dosava homocisteína, então, nesses 4.000 pacientes. Aqui no Brasil nós incluímos 700, foi o maior centro desse estudo, e eles tomavam uma polivitamina, e esses pacientes que tinham homocisteína alta, eles eram randomizados para vitamina com ácido fólico ou não. Então, o ácido fólico foi eficiente em baixar a homocisteína, e esse estudo foi interrompido porque não tinha efeito nenhum para baixar a homocisteína, né? Mas, de toda maneira, foi um trabalho que ele durou uns 5 anos, e isso que a Elad falou foi o evento mais importante, seja no Brasil, seja em pacientes do Canadá, seja em pacientes americanos. A hipertensão arterial foi o fator mais relacionado, melhor relacionado e o principal relacionado a eventos cardiovasculares, né? Então, acho que esse é mais um indício disso. Tem 2 comentários importantes, doutor Álvaro. Primeiro o seguinte, eu acho que também não deve se perseguir valores, né? Que eu acho que a minha opinião é que a gente não pode deixar de enxergar esse paciente como um paciente de elevado risco cardiovascular. Porque a creatinina dele está 1,2, acabou, não preciso mais me preocupar com nada disso. Eu acho que isso é que está errado, né? Outra coisa importante que eu estou vendo aqui a discussão no chat, né, é que, assim, pensando em cuidar desse paciente em longo prazo, a nossa prioridade é a imunossupressão. Tá? Depois da imunossupressão, a gente cuida de todas essas outras coisas que nós estamos conversando aqui. É um mantra, ela disse. A prioridade é a imunossupressão. A gente só conversa dessas coisas depois que a gente resolve a imunossupressão. Nossa, esse é um mantra, isso, né? Eu queria fazer um comentário rápido sobre esses testes que tentam avaliar, vamos dizer, imunologicamente os pacientes, né? Eu fui até uma época convidado para fazer um comentário sobre um estudo na Nature Nephrology Review sobre aquele Immunino, né? O Immunino é um teste, eu vou falar rapidamente, um teste interessantíssimo, tem uma lógica óbvia. Então, eles pegam linfócitos de um paciente transplantado, imunossuprimido, colocam in vitro, jogam fita-hemaglutinina, que é um potente estimulante de linfócito, e medem a liberação de ATP.
Se o linfócito se ativa muito, ele libera muito ATP. Se ele se ativa pouco, ele libera pouco ATP. Libera muito ATP, você imaginava que esse paciente estava muito imunossuprimido, né? Libera pouco ATP, libera muito ATP, ele está pouco imunossuprimido. Libera pouco ATP, ele está muito imunossuprimido. Isso tinha uma correlação perfeita nos estudos clínicos com quem está muito quem libera pouco ATP tem muita infecção. Quem libera muito ATP tem muita rejeição. Então, os estudos clínicos, que eu quero dizer, o estudo clínico numa condição perfeita, etc., esse teste passou a ser vendido. Eu tentei de várias maneiras trazer para o nosso serviço isso, não era disponível para o Brasil, ele foi totalmente abandonado, porque na prática clínica ele não funcionou. Né? Foi uma decepção, era uma coisa perfeita, responde muito, vai ter rejeição, e tinha rejeição, responde pouco, está com risco de infecção, e não deu certo. Né? Então, só de quem é mais velho e já viu algumas coisas assim, eu acho que eu lembro disso. Todos esses testes de monitorização imune, doutora, a única coisa que ficou foi o DSA, que não é novo, é velho. A única coisa nova que apareceu. E ficou, né? O imunou, eu lembro disso, eu era residente, eu lembro, falei, nossa, a gente vai ter um imunossupressômetro, olha que legal, e depois isso de fato sumiu, né? Uma coisa que tem um grupo espanhol, estuda bastante, é a replicação viral de alguns vírus que podem ser preditores de um estado de imunossupressão, e aí tem o EBV, que é o mais clássico que esse centro usa. Eles estudaram recentemente um vírus que chama torquetenovírus, que é parecido, assim, então se esse vírus está replicando, provavelmente... o paciente está mais imunossuprimida, nada disso se transformou assim, em prática, né? Mas é bem interessante isso, esse seu comentário. O Davi, acho que o Davi está lendo o meu papelzinho de pergunta aqui, porque todas as perguntas que eu vou fazer, ele pergunta antes aqui. Eu acho que eu estou lembrando, a gente tem 4 minutos, então vamos aproveitar os 4 minutos. É o seguinte, essa pergunta do Davi é muito boa, porque todos os congressos que a gente vai agora, não se fala outra coisa, né? E agora na ATC foi a mesma coisa, teve mesas sobre isso, e a gente ainda não sabe exatamente assim qual que é o papel dos inibidores da SGLT2 no transplante, até porque a gente não sabe muito bem qual que é o papel dos inibidores da ECA e dos BRAF no transplante, né? Talvez esse tenha aí alguma evidência melhor, mas mesmo para eles, né? O que eu acho que a diferença, né, Tainá, é que quando a gente tem a doença renal crônica dos rins nativos, né, a gente não tem a lesão imunomediada por antígeno, né, por haloantígeno, que no transplante a gente tem. Então, o que a gente está enxergando de benefício de bloquear esse mecanismo e bloquear a reabsorção de sódio, né, e todas as consequências na lesão que a gente conhece do rim nativo, eventualmente a gente não sabe quanto isso vai ser importante quando a gente tem uma doença renal crônica que tem uma outra etiologia, que aqui é mediada por resposta imune para antígenos, né? A gente não sabe ainda que tamanho, talvez não tenha benefício em todo mundo, talvez tenha benefício em alguns pacientes, e como a gente viu, a gente participou também lá no Congresso Americano para a gente ver se tinha algum resultado em paciente transplantado, e a gente viu que as cortes que têm algum resultado são cortes muito pequenas, né, com 200 pacientes, com estudos assim mais observacionais, então nós ainda não temos essa resposta. E talvez, como a Tainá falou, eu acho que vai depender muito, e talvez a gente não consiga nem medir, né, pela persistência desses 2 tipos de lesão no rim, e uma das coisas que, pensando na doença renal crônica do transplante, né, muitas vezes o paciente que tem nefropatia, por exemplo, diabética, tudo bem, ele tem uma lesão que continua, a lesão específica, e tem a lesão de compensatória do rim. Mas pensando na glomerulonefrite, ele já teve a lesão, e só o rim compensado, tentando compensar, é que é a lesão ativa. Na hipertensão é difícil a gente saber, porque é uma nefropatia, uma doença renal que a gente conhece muito pouco, né? Mas no transplantado, a lesão é que nem da doença renal diabética, ela está acontecendo ao mesmo tempo que você tem os mecanismos compensatórios. Então, eu não sei se esse benefício, de fato, ele vai existir. Mas eu gostaria muito de ver. Acho que era uma coisa que era boa. O que parece, né? O que parece é que a preocupação que a gente tinha antes, que era do paciente ter mais risco de infecção genital, infecção urinária, isso não parece ser um problema, né? É aquela urina docinha, né? A urina cheia de glicose, é a urina que é propícia a ter problemas, mas acho que talvez essa é uma coisa que a gente já viu, né, Tainá, mesmo nesses resultados de estudos muito pequenos, é que essas dificuldades de uso, os efeitos colaterais, eles não parecem
aquilo que Esse é o parecia que problema. potencialmente poderia ser gigante, não parece ser gigante, né? Mesmo a cetoacidose euglicêmica, né, são coisas assim, manejáveis, né? Excelente, muito bem, muito bom. Doutor Álvaro? Não, acho que não tem mais nada para acrescentar. Eu acho que... Excelente. Pois não, doutor. Oi? Eu não sabia se você tinha acabado de falar. Não, eu não tenho mais nada. Não, eu gostaria de dizer que a gente podia passar uns 4 dias conversando sobre isso, uns 4 meses, ou a gente tem um caminho muito grande. E talvez, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, e talvez a minha mensagem final seja essa, é que, assim, a gente gasta muita energia tentando fazer o paciente ser transplantável, transplantar, conseguir que ele tenha um resultado muito bom no primeiro ano, e depois do primeiro ano parece que a gente tem vergonha de dizer que o paciente está com função ruim, aí ele está com isso, ele está aquilo. Parece que é uma coisa que não é mais legal lidar e falar sobre isso, né? Mas ele continua sendo nosso doente, a nossa atuação ela é mais importante tanto quanto nessa fase, quanto na fase inicial, e eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Quanto mais a gente conversa, mesmo que a gente não encontre respostas, a gente vê que o fato de não ter resposta todo mundo não tem resposta. Ótimo, então vamos fazer alguma coisa, vamos devagarzinho, vamos vivendo e fazendo o melhor que a gente pode, né? Então, eu acho que isso eu gostei desse desafio por causa disso, eu me senti, assim, normal. E eu acho que todo mundo tem que sentir que esse é um desafio de todos. Excelente, muito bom, muito obrigada por essa discussão. Tem vários comentários aqui, elogios no chat. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo aqui. Foi um enorme prazer compartilhar esse momento com você, Elodie, com o Dr. Álvaro. Eu sempre aprendo demais com vocês. E é isso. Boa noite a todos. E foi um prazer. Até o próximo. Boa noite. Departamento. Boa noite, gente. Obrigada pela presença.